Eita, meus amigos, prepara o coração aí, porque hoje a gente vai mergulhar num desaparecimento misterioso que vai virar a cabeça de vocês do avesso. Um daqueles casos reais de desaparecimento que faz a gente questionar tudo o que sabe sobre a realidade. Pensa bem, vocês acreditam que uma pessoa pode simplesmente evaporar? Sumir no ar, do nada, sem deixar rastro nenhum, como se tivesse sido apagada da existência? É difícil de engolir, né? Muita gente diz que é impossível, que sempre tem uma explicação, por mais bizarra que seja. Mas e se eu te disser que isso aconteceu, não numa floresta densa e escura, não numa cidade grande cheia de anonimato, mas dentro de um hospital rural, daqueles bem isolados, e o mais bizarro, a pessoa ainda deixou uma pistã, anos e anos depois de sumir? Nossa Senhora, é de arrepiar os cabelos do braço só de imaginar. Quem nunca ficou com aquele frio na barriga, aquela angústia pesada no peito, pensando num ente querido que sumiu, que foi embora e nunca mais voltou? A dor da incerteza, de não saber o que aconteceu, se a pessoa está bem, se está sofrendo, se ainda está viva, é uma das piores dores que um ser humano pode carregar. É uma ferida que nunca fecha, um buraco que a gente tenta preencher com qualquer migalha de esperança. Mas e se a gente pudesse entender melhor como esses sumiços sem explicação acontecem? E como, às vezes, a persistência de gente comum e até a evolução da tecnologia, mesmo que a passos lentos no início, podem ser a chave para desvendar alguns desses casos não resolvidos? Hoje eu te prometo desvendar as camadas de um dos casos não resolvidos mais intrigantes do nosso Brasil. Um desaparecimento misterioso que foi arquivado lá em 1995 e que ganhou um contorno inacreditável. Você vai ver que, às vezes, a verdade está escondida nos detalhes mais absurdos e que a realidade pode ser muito mais estranha do que qualquer ficção. Presta atenção que essa história é de deixar a gente sem fôlego. Era 21 de fevereiro de 1995. Uma terça-feira abafada no interior de Minas Gerais, lá na cidadezinha pacata de Santo Antônio do Carmo. Um lugar onde todo mundo se conhece, onde a vida seguia um ritmo mais lento, sem grandes sobressaltos, sabe? O hospital municipal, pequenino, com poucos leitos, era o coração da comunidade, o único lugar de socorro num raio de dezenas de quilômetros. E lá estava ela, a doutora Ana Lúcia Ribeiro, uma médica jovem, recém-formada, cheia de ideais, com aquele sorriso largo e uma dedicação que contagiava a todos. Ela tinha optado por trabalhar no interior, longe do burburinho da capital, para realmente fazer a diferença. Naquela noite, ela estava de plantão, como de costume. A rotina era tranquila, alguns atendimentos de emergência menores. A enfermeira Maria e o zelador seu João eram os únicos outros funcionários na madrugada. O hospital tinha poucos quartos, um pequeno consultório, uma sala de espera e uma cozinha. Tudo muito simples, mas funcional. Doutor. Ana Lúcia fez a ronda nos poucos pacientes internados, verificou os prontuários e se recolheu em seu consultório para organizar alguns papéis e talvez ler um livro, como ela sempre fazia nas madrugadas mais calmas. A luz do consultório dela ficou acesa por um bom tempo, um farol na escuridão da noite rural. Por volta das 3 da manhã, a enfermeira Maria sentiu sede e foi até a copa. Ao passar pelo corredor, notou algo estranho. A porta do consultório da doutora Ana Lúcia estava entreaberta e a luz apagada. Mas espera aí, ela não tinha visto a luz acesa minutos antes? Estranhou, mas pensou que a doutora tivesse apenas se deitado um pouco na sala de descanso anexa ou ido ao banheiro. Voltou para seu posto, mas um pressentimento esquisito começou a formigar. Algum tempo depois, por volta das 4h30, um senhor chegou com uma crise de asma. A enfermeira Maria foi procurar a médica, mas ela não estava em lugar nenhum. Nem na sala de descanso, nem no banheiro, nem no consultório. O desespero começou a bater. Ela chamou o zelador, seu João, e os dois começaram a vasculhar cada canto do hospital. Nenhum sinal da doutora Ana Lúcia. O carro dela, um fusquinha azul velhinho, ainda estava estacionado no pátio. A bolsa, as chaves, o jaleco, tudo sumiu junto com ela. Nada de bilhete, nada de um recado sequer. O desaparecimento misterioso da médica começava ali,
numa madrugada fria e silenciosa no interior de Minas. A comunidade, que até então vivia na sua bolha de tranquilidade, acordou com a notícia que parecia um pesadelo. Um sumiço sem explicação que logo virou a pauta principal em todas as rodas de conversa e deixou todo mundo com aquele nó na garganta. A polícia da cidade vizinha, o delegado Costa e sua pequena equipe, chegou ainda de madrugada. O sol nem tinha nascido direito e já o burburinho era grande. Eles isolaram o local, fizeram as primeiras perguntas para a enfermeira e o zelador. Mas o que havia para perguntar? Ninguém viu nada de diferente, nenhum carro estranho, nenhum barulho fora do comum. Parecia que a doutora Ana Lúcia tinha simplesmente se desmaterializado. A floresta densa que cercava o hospital, a estrada de terra batida que levava à cidade, tudo foi vasculhado minuciosamente. Mas nada, nem um único fio de cabelo, nem um botão, nem um indício de que alguém tivesse passado por ali. Nenhuma porta ou janela do hospital estava arrombada. Nenhuma marca de luta no consultório. As coisas dela, papéis, canetas, o estetoscópio, tudo estava no lugar. Era um cenário de perplexidade total. As teorias começaram a pipocar. Fuga voluntária? Mas por quê? Ana Lúcia não tinha problemas, não devia nada a ninguém. Estava feliz com a profissão, com a vida simples que levava. Não parecia o tipo de pessoa que abandonaria tudo assim, do nada. Abdução? Assassinato? Mas sem corpo, sem rastro, sem evidência de crime, como provar? A família dela, que morava a algumas horas de distância, foi avisada, e o desespero tomou conta. A mãe, Dona Cecília, mal conseguia falar. O pai, seu Armando, virou a cidade do avesso nas buscas. O impacto na comunidade pequena foi devastador. A confiança, a sensação de segurança, tudo foi abalado. Ninguém conseguia dormir direito. As janelas ficavam acesas até tarde. O medo se espalhava como um vírus silencioso. Era mais um dos casos reais de desaparecimento que desestabilizam a vida de um lugar. E assim, o tempo foi passando, a esperança diminuindo, mas a angústia só aumentava a cada dia. Os meses viraram anos, e o caso da doutora Ana Lúcia, infelizmente, começou a esfriar, como tantos outros sumiços sem explicação que se acumulam nas delegacias. As notícias esporádicas nos jornais regionais foram se tornando cada vez mais raras. De vez em quando, um programa de TV de grande alcance, desses de casos investigativos, dava uma pincelada no desaparecimento misterioso, tentando trazer à tona novas pistas ou algum testemunho. Mas a verdade é que, sem um corpo, sem um suspeito, sem uma única evidência concreta, a investigação desaparecimento batia na mesma parede de tijolos. O perfil da doutora Ana Lúcia era impecável, sem inimigos conhecidos, sem dívidas, sem relacionamentos amorosos turbulentos que pudessem justificar um sumiço repentino. Uma vida exemplar, dedicada à medicina e ao próximo. As pessoas da cidade ainda falavam dela, com um misto de tristeza e incredulidade. Como pode uma pessoa sumir assim, do nada? A pergunta ecoava sem resposta. A família dela, especialmente a mãe, nunca desistiu. Dona Cecília vivia para procurar a filha, gastando todas as economias, colando cartazes em cada esquina, indo de delegacia em delegacia, batendo na porta de médiuns e videntes, buscando qualquer fio de esperança. A dor de ter uma filha entre as pessoas desaparecidas é um tormento eterno, uma incerteza que dilacera a alma. A polícia, por sua vez, já tinha esgotado todas as linhas de investigação padrão. Mas como investigar algo que simplesmente não existia? Não havia crime aparente, não havia sequestro, não havia fuga comprovada. A doutora Ana Lúcia era uma sombra, uma lembrança triste que pairava sobre Santo Antônio do Carmo, um caso não resolvido, que parecia fadado ao esquecimento. Até que, um dia, o universo decidiu dar uma cartada totalmente inesperada. E essa cartada ia fazer o mundo virar de cabeça para baixo de novo. Eita! Presta atenção nessa parte, que é aqui que a coisa fica completamente maluca, e o sumiço sem explicação ganha um capítulo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Tipo assim, 10 anos depois do desaparecimento misterioso da doutora Ana Lúcia, lá por volta de 2005, uma receita médica misteriosa aparece numa farmácia de uma cidade totalmente diferente.
uns 300 quilômetros de Santo Antônio do Carmo. Não era uma cidade grande, mas era bem maior do que onde a médica tinha sumido. O paciente, um senhor de idade, levou a receita para ser aviada. A farmacêutica de plantão, uma moça atenciosa, pegou a receita, olhou o nome do médico, o carimbo, e de repente sentiu um arrepio na espinha. Ela conhecia a história do desaparecimento misterioso da doutora Ana Lúcia pelos jornais e pelos programas de TV. Mas não podia ser. Olhou de novo. Tash, Tra. Ana Lúcia Ribeiron, com o CRM dela e tudo. E a caligrafia era impressionantemente parecida com a caligrafia que ela via nas receitas antigas do Hospital de Santo Antônio do Carmo, aquelas que tinham sido anexadas aos relatórios da investigação desaparecimento e que tinham sido mostradas na TV. O queixo da farmacêutica caiu. Como assim? A médica sumiu em 1995 e 10 anos depois, uma receita assinada por ela aparece a centenas de quilômetros de distância? Isso não faz o menor sentido. Ela rapidamente tirou uma cópia da receita, entregou o original aviado ao paciente e imediatamente ligou para a delegacia da cidade, que, por sua vez, acionou a equipe que, mesmo depois de tanto tempo, ainda mantinha um olho no caso da doutora Ana Lúcia. Foi um choque, uma bomba que caiu no colo da família e da polícia. Uma mistura de esperança e pavor. Seria ela? Estaria viva? Ou seria uma farsa cruel, alguém brincando com a dor alheia? Esse detalhe, uma simples receita assinada, reacendeu a chama de um dos casos não resolvidos mais enigmáticos do país e jogou uma luz totalmente nova e ao mesmo tempo assustadora sobre o destino de uma das pessoas desaparecidas mais procuradas. Acredita nisso? Uma pista 10 anos depois, vinda do nada. A notícia da receita se espalhou como rastilho de pólvora e a investigação desaparecimento da doutora Ana Lúcia, que estava empoeirada nas prateleiras dos arquivos, foi reaberta com um fôlego renovado. A primeira coisa foi levar a receita para a perícia grafotécnica. Os peritos trabalharam dia e noite para determinar se aquela assinatura e aquela caligrafia realmente pertenciam à médica desaparecida. A ansiedade era palpável. Seria mesmo ela? Ou uma imitação quase perfeita? Depois de semanas de análise minuciosa, comparando a receita com prontuários antigos, a conclusão: era muito provável que a caligrafia fosse dela, ou, no mínimo, de alguém que a imitava com uma destreza impressionante, a ponto de enganar especialistas. Mas por quê? Qual seria o propósito? A cidade onde a receita apareceu se tornou o novo epicentro da busca. A polícia começou a interrogar todos na farmácia, o paciente que levou a receita, e qualquer um que pudesse ter visto uma médica com as características da doutora Ana Lúcia. E foi aí que o mistério se aprofundou ainda mais. Alguns testemunhos de pessoas na cidade diziam ter visto uma mulher parecida com a foto da doutora Ana Lúcia, que, claro, já estava datada, mas ainda era a melhor referência, atuando em uma clínica popular ou até em pequenos plantões em locais mais afastados. Outros, no entanto, juravam que a mulher que viram não se parecia em nada com a foto da jovem médica. Era mais velha ou tinha características diferentes. Os depoimentos eram conflitantes, gerando mais confusão do que clareza. A tecnologia da época, comparada com a de hoje, era bem rudimentar, mas mesmo assim, eles tentaram de tudo. Análise da tinta da caneta, do tipo de papel da receita, buscando qualquer indício que pudesse apontar para uma fraude ou para a real presença da médica. Mas nada conclusivo. O que parecia ser a maior pista em anos acabou por se tornar um novo véu de mistério sobre o desaparecimento misterioso. Como é que uma das pessoas desaparecidas mais famosas podia ressurgir numa receita e depois sumir de novo sem deixar rastros mais concretos? Era de enlouquecer qualquer investigador experiente. Com a receita em mãos e as análises inconclusivas, as teorias para o sumiço sem explicação da doutora Ana Lúcia se multiplicaram e ficaram ainda mais complexas. A primeira, e a mais otimista para a família, era a teoria da vida nova. Será que ela forjou a própria morte ou desaparecimento misterioso para começar uma vida nova em outro lugar? Mas por quê? Para escapar de quê? Ela não tinha inimigos, não tinha grandes amores ou desilusões que justificassem um ato tão drástico. E mais, se ela quisesse sumir,
Por que assinaria uma receita com seu nome verdadeiro e seu CRM, arriscando ser descoberta? Não faria sentido, a não ser que ela quisesse ser encontrada, mas de uma forma velada, um pedido de socorro silencioso. Essa hipótese era cheia de buracos e não se encaixava na personalidade da médica. Depois, tinha a teoria do impostor. Alguém estaria usando a identidade da doutora Ana Lúcia? Talvez uma mulher parecida, que se passava por médica para aplicar golpes ou trabalhar ilegalmente. Mas, de novo, a questão do CRM. Por que assinar com o registro verdadeiro de uma médica desaparecida e arriscar a exposição? E a caligrafia tão parecida seria uma habilidade impressionante de falsificação ou apenas uma coincidência bizarra? A verdade é que cada resposta que tentavam encontrar gerava mais 5 perguntas sem solução. E, por fim, a teoria mais sombria, a da coerção. Será que ela estava sendo forçada a viver uma nova vida? Talvez por uma organização criminosa ou por alguém com poder? E a receita era uma tentativa desesperada de pedir ajuda, de deixar um rastro para ser encontrada? Essa teoria, embora assustadora, explicaria a descrição dela, o sumiço repentino e a pista que ressurgiu anos depois. Mas, novamente, sem um corpo, sem um suspeito, sem nenhuma prova, a investigação desaparecimento chegava a um beco sem saída. A receita, que parecia ser a chave para desvendar o caso não resolvido, acabou trazendo mais dúvidas do que respostas, mais camadas de mistério do que clareza. É de se perguntar como algumas histórias de desaparecidos podem ser tão repletas de reviravoltas e enigmas, não é mesmo? A cada passo, parecia que a gente afundava ainda mais no lodo da incerteza. E é por isso, meus amigos, que o caso da doutora Ana Lúcia Ribeiro continua, até hoje, um dos casos não resolvidos mais perturbadores do Brasil. O desaparecimento misterioso dela, lá em 1995, e a aparição daquela receita assinada anos depois, são peças de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. Não importa o ângulo que a gente olhe, mesmo com toda a mobilização inicial, a investigação desaparecimento se arrastou por anos a fio, com a polícia esbarrando sempre na falta de provas concretas. E hoje, mesmo com a evolução da tecnologia forense, da análise de dados e do reconhecimento facial que temos à disposição, ainda não conseguiram amarrar as pontas dessa história. O corpo dela nunca foi encontrado, e a verdadeira médica, se estava viva naquela época da receita, sumiu de novo no anonimato, deixando a família em um purgatório de esperança e dúvida. A frustração da família é palpável. Viver na incerteza, sem saber se a pessoa está viva ou morta, sem ter um lugar para chorar, um túmulo para visitar, é uma agonia que não tem fim. É por isso que histórias de pessoas desaparecidas nos tocam tão profundamente. Elas nos lembram da fragilidade da vida e de como a linha entre a presença e a ausência pode ser tênue. Mas o que podemos tirar de lição desse sumiço sem explicação, tão bizarro? Primeiro, a gente percebe como um desaparecimento misterioso afeta não só a família, mas toda uma comunidade, que perde a sua inocência e a sua sensação de segurança. Segundo, a importância de registrar absolutamente tudo. Cada detalhe, por menor que seja, pode se tornar uma peça crucial no futuro. E terceiro, a persistência na busca. Mesmo que as pistas pareçam frias ou absurdas, como uma receita assinada anos depois, elas podem reacender uma esperança e talvez, um dia, levar à verdade. Embora a tecnologia da época fosse limitada, hoje ela é uma aliada poderosa na busca por casos reais de desaparecimento. Mas eita! Me diz aí o que você que está assistindo acha que aconteceu? Essa história da receita é o quebra-cabeça que não encaixa de jeito nenhum, né? Ela estava viva e se escondeu? Ou alguém estava usando a identidade dela para alguma coisa sinistra, sem que ela soubesse? Ou, quem sabe, ela foi vítima de algo muito mais complexo, forçada a uma nova vida, e aquela receita foi um grito silencioso de socorro. A lição aqui, meus amigos, é que, por mais que a gente queira uma resposta simples e direta, a vida real é cheia de sumiços sem explicação, que desafiam a nossa imaginação e a nossa lógica. Isso nos faz pensar o quanto a gente realmente conhece as pessoas ao nosso redor, e como um detalhe minúsculo, como uma receita assinada, pode revirar um
caso não resolvido de ponta cabeça, trazendo mais perguntas do que respostas, mas mantendo a chama da esperança acesa. E fica o alerta, gente. A gente sempre acha que essas coisas só acontecem com os outros, que o perigo está longe, mas a verdade é que às vezes o perigo pode estar disfarçado de rotina, esperando um deslize. Tenham cuidado. Não confiem demais em quem vocês não conhecem de verdade. Fiquem sempre de olho, atentos aos sinais, aos detalhes, e conversem sempre sobre esses casos reais de desaparecimento, porque quanto mais a gente fala, mais gente pode ter a chance de encontrar uma peça perdida desse quebra-cabeça. Agora que você aprendeu como um desaparecimento misterioso pode ganhar contornos ainda mais assustadores com pistas bizarras e se transformar em um caso não resolvido por décadas, assista ao próximo vídeo onde eu explico como o reconhecimento facial e a inteligência artificial estão revolucionando a busca por pessoas desaparecidas e ajudando a resolver muitos casos reais de desaparecimento que pareciam impossíveis. Clica aqui do lado para não perder.